Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de controle químico de plantas invasoras. Hoje nós vamos conversar sobre absorção e translocação de herbicidas nas plantas. Esse assunto é um dos tópicos mais importantes em relação ao estudo do modo de ação dos herbicidas. Na próxima aula, a gente vai falar aí sobre mecanismos e modo de ação dos herbicidas. Mas, por exemplo, essa questão da absorção e translocação, a importância é devido à relação direta dos fenômenos relacionados à absorção e translocação com a predição e diagnóstico da performance dos herbicidas conforme as condições ambientais e de aplicação. Existe uma grande diversidade de interações antes dos herbicidas alcançarem o local de ação ou serem degradados pelas plantas. Então, ou seja, esta parte aborda a eficiência do herbicida segundo a quantidade interceptada após a aplicação foliar ou a quantidade disponibilizada pelo solo. A gente já comentou aí quando falamos lá de comportamento de herbicidas no solo ou no ambiente, a questão lá da sorção do herbicida, tá, no solo. Então, o que é essa sorção? Sorção é o quê? É a adsorção, ou seja, aquela quantidade do herbicida que é adsorvido pelo solo, ou seja, que vai ficar retido nas partículas do solo, ligado às partículas do solo, tá? E desorção, que seria o quê? A liberação desses herbicidas, ou seja, desse ingrediente ativo para a solução do solo. Conforme nós comentamos, vocês devem lembrar que o herbicida ele só vai estar disponível para absorção, ou seja, quando é uma absorção via sistema radicular, se ele estiver presente o que na solução do solo. Se ele estiver adsorvido, ele não vai estar disponível, então, ou seja, ele não vai ser absorvido, certo? Ele não vai ser absorvido. E a adsorção, ela vai ser maior, tá? Quanto maior for o teor de argila e o teor de matéria orgânica, ou seja, está ligado diretamente, a adsorção está ligada diretamente a CTC do solo, ou seja, essa capacidade de troca catiônica do solo, tá? Então é justamente isso, certo? O que tiver disponível na solução do solo é o que vai ser absorvido pela planta, tá? E depois esse herbicida ele vai ser vai movimentar, ou seja, vai translocar até o local final de ação. Isso quando se trata o quê? De um herbicida sistêmico, né? Tá? No caso, se for um herbicida de contato, vamos pegar aí, por exemplo, aí o paraquat, tá? O paraquat, que é um herbicida de contato, ele não movimenta, tá? Então a sua ação vai ser o quê? Próximo ao local onde ele atingiu o quê? A planta. Então a interceptação determina a quantidade do herbicida que, depois de aplicado, torna-se potencialmente disponível para absorção pela planta, certo? Um herbicida, por exemplo, aplicado via foliar, vamos pegar aí, por exemplo, o glifosato, tá? O glifosato, o paraquat também, e são herbicidas que são retidos muito fortemente o quê? Pelas partículas do solo, tá? Então eles não são absorvidos o quê? Via sistema radicular. Então se você fez uma aplicação ali na folha, tá? E esse herbicida ali, ou seja, essa cauda escorreu e caiu no solo, aquele produto ali já foi perdido, já está perdido, tá? Então, ou seja, então a eficiência desses dois herbicidas aqui, exemplificando esses dois herbicidas, né? Então vai estar relacionado o quê? Diretamente o quê? Com a quantidade que foi o quê? Interceptada pelas folhas. Ou seja, aquela quantidade que ficou retida na folha para ocorrer o quê? A absorção e no caso do glifosato, sua translocação até chegar lá no seu sítio, no seu local de ação. Mas os fatores, quais são os fatores que determinam essa interceptação? Então, fatores ligados à planta. Efeito guarda-chuva.
tá? Efeito guarda-chuva. Ou seja, se você tem ali uma cultura que já está com as entrelinhas bem fechadas, tá? Bem fechadas, se você tiver ali plantas daninhas nessa cultura aí, então vai acontecer o quê? Vai influenciar diretamente na interceptação que deve ser herbicida pelas plantas daninhas. Por quê? Porque essas plantas, a cultura, você já vai atrapalhar a penetração que desse herbicida até a sua chegada ali na folha, para ser interceptado, para ocorrer absorção. Depende também o que? Da morfologia da planta, certo? Por exemplo, a tiririca tem a folha um pouco ereta e bem estreita. Então já tem o que? Uma dificuldade o que? Para ter o que? Uma melhor absorção, uma melhor interceptação, ou seja, uma melhor interceptação da herbicida, da cauda, né? Pilosidade da superfície foliar, ou seja, as folhas de algumas espécies que têm muitos pelos, tá? Também, isso aí também prejudica o que? A interceptação, tá? Por quê? Porque essa pilosidade ela vai servir o quê? Como uma barreira para o contato que é da cauda com a folha. Ângulo foliar, já comentamos aí a questão aí, está também diretamente ali com a morfologia, né? Tá? Ou seja, o posicionamento da folha. Idade, tá? Idade. Então, se você tiver uma área foliar, uma planta já numa idade mais avançada, ele vai ter o quê? Uma interceptação melhor, porque você vai ter uma área foliar, um índice de área foliar maior, né? E também o tamanho da planta. Então, fatores que determinam a interceptação relacionada ao herbicida, formulações e adjuvantes. Tá? Então, por exemplo, tem herbicidas que dependem que algumas formulações que ela promove como uma interceptação melhor, ou seja, depende de uma melhor aderência, uma melhor deposição na folha, certo? Um melhor espalhamento e também o uso de adjuvantes nos herbicidas. A aplicação, então, ou seja, essa interpretação também vai depender o que? Do volume de cauda e diâmetro de gota. Tá? Na tecnologia de aplicação, a gente trabalha muito bem o que? Essa questão da importância do volume de cauda e do diâmetro de gota conforme o alvo que nós queremos atingir. Tá? Então, esse alvo pode ser o quê? No nosso caso, que é uma planta daninha, né? Tá? Estamos falando de herbicidas, certo? Mas pode ser também o que? Uma praga, uma doença, certo? Então vai depender também o que? Do alvo, certo? Ambiente, então vai depender o que? Do vento, certo? Tem umas condições climáticas ideais para a gente fazer a aplicação de defensivos, por exemplo, de qualquer defensivo, mas também de herbicida, tá? Então vai depender o que da velocidade do vento, orvalho, certo? Orvalho muito intenso, ele prejudica essa interceptação, pode prejudicar a absorção, porque ele pode promover um escorrimento dessa cauda da folha, né? Tá? Umidade relativa do ar também influencia muito, temperatura e precipitação. Tá? Alguns produtos, alguns herbicidas, eles requerem, certo? Um tempo mínimo lá após a aplicação sem chuva para que ele seja absorvido, certo? Vamos pegar aí, por exemplo, o Roundup, tá? O glifosato comum, tá? E ele precisa de até 8 horas sem chuva para que ocorra uma boa absorção, certo? Hoje nós temos aí o Roundup, o glifosato, o Transsorb, né? Que ele já é absorvido num período de tempo bem menor, tá? A sua absorção ocorre em até 1 hora após a aplicação. Então, se você fez uma aplicação, se chover, 1 hora depois da aplicação, já está garantido, ou seja, já teve uma boa absorção. O glifosato comum não, certo? O Roundup comum não, ele precisa de até 8 horas após a aplicação sem chuva, né, para que tenha uma boa absorção, para que ocorra a absorção. Então, a absorção é o primeiro passo da interação do herbicida com os processos metabólicos da planta e representa a integração existente com a planta, o ambiente aéreo e o solo. Então, ou seja,
é dividido conforme a forma de aplicação, parte aérea ou solo, tá? Então nós temos aí herbicidas, por exemplo, aí os pós-emergentes, né, que são aplicados na parte aérea, e nós temos os herbicidas pré-emergentes, tá, que são aplicados o que no solo, tá? Já discutimos esse aí na aula anterior, ok? Qualquer dúvida, deem uma revisada lá na aula anterior novamente e tal, tá? Para não ficar com dúvidas. Então, a via de absorção mais importante para os herbicidas aplicados nas folhas é através da cutícula das células da epiderme foliar, certo? Translocação. Entende-se por translocação o movimento do herbicida através dos feixes vasculares, xilema e floema, independentemente de ser a curta, média ou longa distância, tá? Então, ou seja, a translocação ela vai ocorrer através desses dois vasos ou feixes condutores, xilema e floema, ou em ambos, né? Certo? Tá? Ou em ambos. Aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um corte transversal esquemático de uma folha mostrando suas partes, tá? Então não vamos delongar muito nisso aqui. Isso aqui vocês já devem ter visto na fisiologia vegetal, né? Tá? Então, mas só vou mostrar aqui para vocês aqui o xilema, né? Tá? O xilema, então um corte transversal de uma folha. Então, nós temos aqui o xilema, né? Tá? Que é um vaso condutor aí importante aí para a translocação que de herbicidas, tá? Assim, ou defensivos de uma forma geral. Então, o xilema. Então, o que é o xilema e qual a sua função? Então, o xilema, ou lenho, é responsável pela condução de água e sais minerais, seiva bruta, tá? Das raízes até o ápice da planta. Ou seja, então, a translocação via xilema é uma translocação que ascendente, ou seja, de baixo para cima, certo? De baixo para cima, transporte de seiva bruta, tá? Transporte de seiva bruta. Então, das raízes até o ápice da planta. É constituída por células mortas, impregnadas por lignina e reforçadas com celulose. Então, isso aqui vai ser mais importante que para um herbicida pré-emergente, né? Que se fez a aplicação ali no solo, tal, ele vai ser absorvido, certo? Ou um herbicida, ou um produto que de repente foi absorvido via sistema radicular, né? Então, ele vai ser translocado que via xilema para o ápice, para as folhas, onde vai ocorrer o que a fotossíntese lá, esse produto ele vai ser transformado, produzindo aí o que? Os fótons assimilados, tá? Então aqui nós temos aqui um corte aqui, né, de uma folha também mostrando o que? Então temos aqui o floema, né, tá? E aqui nós temos o que? O xilema. Xilema é o que? São células mortas, é um tecido morto, né, tá? Então, constituição de xilema. Então, ele é constituído aqui de traqueídos, tá? Traqueídos, que são células longas de extremidades afiladas, que contactam entre si, formando tubos que permitem a passagem de água e de sais minerais. Então, isso aqui, ó, esses orifícios aqui são o que? Os traqueídeos, tá? São os traqueídeos. Eles, tá? Se comunicam o que? Entre si, tá? Então, a translocação da seiva, né? Da seiva bruta, tá? Vai passando o quê? De um traqueído para o outro, se é de um orifício para o outro. Por quê? Porque eles se comunicam, tá? Nós já falamos anteriormente que o xilema é o quê? Uma célula morta, né? Tá? É uma célula morta. Então, essa translocação ocorre o quê? É através desses traqueídos, tá? Transporte, translocação, o quê? De seiva bruta. Então, o transporte de uma planta vascular, né? Então, nós temos aqui seiva bruta, constituída. Então, a seiva bruta ela é constituída por água, 99,5%, e sais minerais, 0,5%. Tá? Então, é ligeiramente ácida, pH de 5,4 a 6,5, circula da raiz para os órgãos aéreos da planta através do xilema. Seiva elaborada. Então, o que a gente falou, essa seiva bruta,
ela vai lá para o ápice da planta, tá? Lá ela vai ser o quê? Fotossintetizada, transforma em seiva elaborada, tá? Que aqui já é constituído o quê? Por 80% de água e compostos orgânicos 20%, certo? 20%. Ligeiramente alcalina, 7,5 a 8,5, circula das folhas para os outros órgãos da planta através do floema. Então, ou seja, isso aqui já é o que? Uma movimentação descendente, ou seja, do ápice para baixo, tá? Então, translocação via xilema, tá? Sentido ascendente, vai para o ápice, ela transforma em seiva elaborada, e depois essa seiva elaborada ela é distribuída o quê? Para os órgãos da planta, para os tecidos da planta, certo? Então, muito importante isso aqui. E é nessa movimentação aqui também que o herbicida vai junto, vai por tabela, né? Tá? Vai por tabela até chegar lá no seu local lá de ação. Essa translocação ela vai ser maior ou menor, dependendo também o que? Do metabolismo da planta. Quanto mais intenso for o metabolismo, maior essa translocação e também mais rápido vai ser, por exemplo, que de repente tem um efeito fitotóxico do herbicida. Então, outro vasocondutor, ele já falou, então, o que é o floema? E qual sua função? Então, o floema é um tecido condutor especializado no transporte chamada seiva elaborada. Pelo floema que circulam água, carboidratos, aminoácidos, lipídios, hormônios, vitaminas, entre outras substâncias. Esse tecido ocorre em todos os órgãos do vegetal, tá? Então, ocorre em todos os órgãos do vegetal. Então, isso é muito importante, por quê? Justamente porque essa seiva elaborada, como a gente falou, a partir do momento que a seiva bruta se transforma em seiva elaborada, ela vai ser o quê? Ela vai ser distribuída por todos os órgãos da planta, tá? Então, por isso que o floema está presente o quê? Em todos os órgãos. Aqui uma figura aqui esquemática, né? Tá? Então, nós temos aqui o xilema, essa parte aqui mais central, né? Nós temos aqui entre o xilema e o floema o câmbio, aqui o floema, né? Tá? Certo? E aqui uma outra figura esquemática aqui também, tá? Mostrando esses vasos condutores, tá? Então, xilema e aqui o floema, ok? Localização dos tecidos condutores na raiz, caule e folha. Então, aqui, ó. Então, folha. Então, nós temos a epiderme superior e inferior. Temos os feixes condutores duplos e colaterais. No caule, nós temos o que? Os tecidos de suporte, sobretudo na periferia, tá? Feixes condutores duplos e colaterais também. Na raiz, nós temos os tecidos de suporte, sobretudo no cilindro central. E feixes condutores simples e alternos. Então, herbicidas aplicados à parte aérea, tá? Estômatos. Então, a gente já comentou lá anteriormente que a absorção ela ocorre principalmente através do que? Da cutícula, certo? Da cutícula. Mas pode ocorrer também o que? Através dos estômatos. Mas é bem menos, tá? Por quê? Porque os estômatos são o quê? São orifícios muito pequenos, tá? Dependendo das condições ambientais, certo? Eles fecham, então aí praticamente não vai ocorrer absorção nenhuma, certo? Vocês já devem ter observado que geralmente durante o dia, principalmente assim, naqueles dias de muito calor e baixa umidade, geralmente o que? As plantas murcham. Então, justamente é o que? Um mecanismo de defesa dela. Então, elas murcham, justamente fecham os estômagos para quê? Para evitar o que? A transpiração, certo? Então, ou seja, no momento disso aí, nesse momento, numa hora dessa aí, não ocorre praticamente o que? Absorção nenhuma vamos falar aqui no caso de herbicida, né, ou de defensivos agrícolas através dos estômagos, tá? E essa absorção ela é mais efetiva o quê? Para produtos voláteis ou oleosos. Por quê? Então, por quê? Devido ao pequeno tamanho do poro estomático em relação ao tamanho da gota na superfície da folha, tá? Devido à tensão superficial da água, né? Tá? Então, a água,
Já observaram que quando ela cai numa superfície, ela forma aquela gota ali, né? Forma uma gota ali, certo? Então, devido a essa tensão superficial, uma propriedade química da água, forma ali um ângulo ali de 105 graus. Então, isso aí dificulta o quê? O contato que da água ali com a folha, certo? Então, diminuindo o que? A absorção. Devido também ao quê? Predomínio dos estomas na parte abaxial das folhas, ou seja, estão mais localizados na parte de baixo do limbo foliar, né? Tá? E geralmente os herbicidas são interceptados aqui na parte adaxial, ou seja, na parte superior. Então, por isso que essa absorção geralmente é muito pequena e um pouquinho melhor para produtos voláteis. Só que produtos voláteis nós temos o problema sério aí de evaporação, né? Nós fizermos aí uma aplicação aí num horário que a gente tem aí uma baixa umidade e temperatura alta, né? Então, praticamente, boa parte desse produto vai evaporar, certo? Vai evaporar. Mas o que nós podemos fazer, de repente, para melhorar um pouco essa absorção de herbicidas, por exemplo, através de estômago? Então, através da utilização de adjuvantes organosilicones, tá? São produtos aí que foram lançados recentemente. Eles são capazes de reduzir a tensão superficial da água, permitindo a infiltração pelo estômago, tá? E podem induzir um fluxo de massa da solução pulverizada e pode aumentar também a penetração que é via cuticular, tá? Então, ou seja, os adjuvantes aí, organosiliconados, por exemplo, eles são muito importantes o quê? Para aumentar também a penetração via a cutícula. Então, nós sabemos aí que a cutícula, ela é rica em cera, né? Tá? É rica em cera, certo? Então, ou seja, essa cera aí, ela vai ser prejudicial para absorção, principalmente para produtos, tá? Que tenham maior afinidade pela água, ou seja, produtos apolares, né? Produtos apolares. Agora, se for um produto produto polar, né? Produto polar, que tem uma afinidade pela água. Agora, se for um produto apolar, que tem uma maior afinidade por gorduras, né? Tá? Aí já tem uma melhor absorção via cutícula. Mas, por exemplo, para solucionar isso aí, para amenizar esse efeito aí da cera da cutícula na absorção de herbicidas, é que se usa hoje adjuvantes, principalmente os organosiliconados. Hoje são os produtos, um dos melhores que existem no mercado aí, tá? Então aqui, só para a gente ter uma ideia, né, uma representação aqui esquemada das principais componentes da camada cuticular, né? Então nós temos aqui a camada cuticular, então é composta por cera epicuticular, tá? Nós temos aqui cera embebida e aqui nós temos a matriz cuticular, certo? Então, ou seja, a gente já comentou, então essa cera epicuticular aqui, ela é uma barreira que para absorção de produtos polares, né? Ou seja, produtos que tenham maior afinidade pela água, tá? Aqui é a filamento de pectina, parede celular e membrana plasmática. Então, a membrana cuticular é formada por cera, cutina, pectina e celulose, tá? Então, a cera aqui funciona como uma barreira aí para absorção de produtos polares, né? Então, mas essa cera também, ela tem o quê? Uma função que é de proteção mecânica, efeito de insetos e fungos, e também para evitar o quê? A desidratação da célula. Então, absorção de herbicidas pós-emergentes, tá? Então, ocorre que através da interação do herbicida com a membrana cuticular, tá? Fatores desfavoráveis, presença de cera, por quê? Porque promove um menor contato do herbicida com a folha, tá? E característica hidrofóbica ou apolar, né? Certo? Então, a cera tem uma característica hidrofóbica, ou seja, ela é repelente à água, né? Ela tem uma maior afinidade que por óleo, né? Tá? Membrana cuticular, plasmalema, é a principal barreira para a absorção de herbicidas pelas folhas, certo? Compostos fenóis e terpenóides, que tem a função que é de proteção e repelência.
Então, aqui um esquema da membrana plasmalema, né? Tá? Então, a parte exterior, certo? Então, aqui nós temos aqui a camada proteica, ácidos graxos, camada lipoide, tá? E polos hidrofílicos, ou seja, que tem a maior afinidade aqui pela água, certo? No interior, né? Então, exterior, a parte exterior que é a camada proteica e ácidos graxos. Temos aqui uma camada aqui intermediária, né? Que é a camada lipoide, e aqui nós temos a camada, o quê? A parte inferior, que temos os polos hidrofílicos, certo? Então, como amenizar a restrição da membrana cuticular e absorção de herbicida? A gente já comentou anteriormente, através do uso de adjuvantes. Então, ou seja, usa aí de adjuvante. Então, o que são adjuvantes? São qualquer substância que você adiciona à cauda ou aos produtos, né, aos herbicidas, procurando melhorar o que a sua qualidade, tá? A sua qualidade. Então, os adjuvantes, eles podem já vir na formulação, tá? Na formulação do herbicida, ou em algumas situações, alguns produtos, tem que fazer a adição mesmo no tanque de pulverização. Então, a penetração de herbicidas pode ocorrer o quê? Na forma de vapor, participando da troca gasosa, ou na solução aquosa aderente à folha. Então, ou seja, fatores que podem influenciar a absorção de herbicidas, tá? Então, aqui, certo? Então, você fez uma aplicação de um herbicida, tá? Então, aqui ele pode volatizar, certo? Volatizar e perder para a atmosfera ou ser lavado pela chuva, tá? A gente comentou anteriormente, alguns produtos aí podem demorar até 8 horas para ser absorvido 100%, né? Então, se ocorrer uma chuva menos esse período aí, boa parte dele vai ser perdido, ele vai ser lavado pela chuva, tal, e vai perdendo. Então, ele pode volatilizar ou ser lavado pela chuva. O 2 aqui, permanecer sobre a superfície como líquido viscoso ou na forma de cristal, tá? Aí também não vai ser absorvido, certo? Se estiver num viscoso ou na forma de cristal, não vai ser absorvido, tá? 3, penetrar, mas continuar absorvido nos componentes lipofílicos da cutícula, ou seja, produtos que têm aqui mais afinidade pela gordura, né? Ou seja, pela cera da cutícula, tá? 4, ele pode penetrar na cutícula, né? Então, penetrou aqui na cutícula, certo? Na parede celular, penetrou na cutícula, na parede celular, e então translocar antes de atingir o que? O simplástico, translocação apoplástica, xilema, tá? Então, ele vai até atingir aqui o xilema e vai ocorrer o que? A sua translocação via xilema. Ele pode penetrar na cutícula, na parede celular, tá? Então, tá aqui na parede celular, e atingir o interior da célula pela plasmalema, tá? Pela plasmalema, translocação simplástica, tá? Então, vem aqui para o floema, tá? O vaso condutor aqui, floema, certo? E aqui a gente comentou também, ele pode ocorrer o quê? Pelos dois vasos condutores, que aí é chamado de translocação aposimplástica. Então, a absorção de herbicida aplicada ao solo, com diversos fatores que afetam a disponibilidade. Então, nós já falamos anteriormente da questão da absorção, que é a adsorção e desorção. Então, a adsorção seria o quê? A retenção ali dos herbicidas pelas partículas do solo, e desorção seria o quê? A liberação desses herbicidas que está, daquele herbicida que está adsorvido para a solução do solo, para a água do solo, tá? Então, a gente já comentou que ele só vai ser absorvido se ele estiver presente o quê? Na solução do solo, tá? Processos de fotodecomposição, alguns herbicidas, eles podem sofrer fotodecomposição, certo? Decomposição química e microbiana, tá? E volatilização. Então, esses 3 fatores aqui promovem a degradação dos herbicidas, tá? Desaparecimento dos herbicidas, arraste, volatilização e lixiviação, tá? E lixiviação, certo? Então, esse arraste aqui, de repente você teve aí uma movimentação de solo, né? Tá? Uma movimentação de solo. Então, esse herbicida é arrastado e vai acabar se depositando em um determinado ponto ali, podendo causar
fitotoxidez na cultura. Então, esse aqui geralmente é uma situação que ocorre muito na cultura do algodoeiro, por exemplo, principalmente com o Diuron, né, que é o gamite, tá? Faz aplicação ali no solo, pré-emergente, tá? É, altas precipitações, né? Então, esse herbicida ele é arrastado e vai acumular num determinado ponto ali, tendo uma maior concentração, causando o quê? Fitotoxidez no algodoeiro, tá? Ele pode volatizar, tá? Pode volatizar, então isso aqui também ele vai para uma área mais distante, tá? Então é perda também, ou lixiviação. Isso aqui é muito importante, lixiviação é muito importante, que para herbicidas que tem uma alta solubilidade, por exemplo, aí o 2,4-D. Então, o 2,4-D é um herbicida muito solúvel, né? Ele é muito solúvel, então ele movimenta muito no solo, ele é lixiviado facilmente, certo? Contato herbicida com as raízes é através do fluxo de massa, tá? Então, ou seja, aquele herbicida está na solução do solo ali, então é um processo passivo, então ele movimenta junto com a água, tá? Tendo contato ali com o sistema radicular para ser absorvido. Difusão. Essa difusão é o que? É a movimentação do herbicida de um ponto de maior concentração para um local que é de menor concentração. Então esse movimento ele sempre ocorre aqui de um ponto de maior concentração para um ponto de menor concentração, tá? Menor concentração, certo? Ou interceptação radicular, ou seja, o sistema radicular vai crescendo, tal, ali as raízes secundárias, né, e entra em contato com esse herbicida e ocorre o que? A sua absorção. Tá? Então, seja aqui, ó, absorção através do que? Dos pelos absorventes, região próxima à ponta das raízes, certo? Então, aqui, ó, comentou, então, o crescimento de pelos absorventes no solo, né? Tá aqui raiz jovem, né? Então, os pelos absorventes vão se desenvolvendo, tá? E se tiver herbicida aqui no solo, vai entrar em contato com esse pelo absorvente e ocorre o que? A sua absorção, tá? Ocorre a sua absorção. Então, condições para a absorção pelas raízes. Então, o movimento da água transporta a herbicida por fluxo de massas, né, e mantém o gradiente de concentração que favorece o processo de difusão. Então, essa absorção e a translocação, ele é o que? Um processo passivo, certo? Ele vai junto com a água. Por quê? Porque a água está no solo, o sistema radicular absorve, o que está junto com ela ali vai junto, o que está junto com a água vai junto, por exemplo, sais minerais, nutrientes, herbicida, se tiver inseticida, fungicida. E esse fluxo de massa, a água, então ela vai em movimento que de um ponto de maior potencial, ou seja, maior concentração, para um ponto que é de menor potencial, que seria a atmosfera, tá? Se chama de diferenças o que? De potencial, tá? Provavelmente vocês vão estudar isso aí lá na hidráulica, devem ver alguma coisa a respeito disso aí, certo? Então aqui, herbicidas com KOW, ou seja, coeficiente octanol água entre 10 e 30, então tem o que? Uma maior facilidade de absorção pelo sistema radicular e transporte para a parte aérea, certo? Então, mais uma importância aqui, tá? Que a gente já comentou lá quando falamos sobre os herbicidas, né? Algumas propriedades herbicidas. Então, a questão aqui do coeficiente, octanol, água. Então, geralmente, essa informação a gente encontra aí, por exemplo, no guia do herbicida, tal. Geralmente, essas informações não é muito comum ela vir no rótulo dos produtos, certo? Então, um exemplo aqui, né, um KOW, ou seja, um coeficiente octanol água, por exemplo, o Imazapic, 0,16 em pH 5, tá? Clomazone 350 e Diuron 700, tá? Então, ou seja, aqui o Clomazone e o Diuron, ele já vai ter o quê? Uma maior facilidade de absorção para o sistema radicular e transporte para a parte aérea do que o Imazapic, certo? Então, aqui um esquema de movimento de difusão de um herbicida lipofílico, né, através da membrana celular. Então, mesmo que não ocorre da parte celular para o floema. Então, aqui é a estrutura básica do herbicida, certo? Ok? Então, essa movimentação vai ocorrer o quê? Certo? Vai ocorrer o quê? Devido o quê?
Por exemplo, então aqui é o meio externo, né? E aqui o meio interno. Então, devido aqui a uma diferença que é de pH. Então, aqui é um produto que já tem o que é uma maior afinidade que é pelo pH mais alcalino, né? Tá? pH mais baixo, alcalino. Então, ocorre o que? Essa movimentação, essa absorção, né? Tá? Então, a absorção também ela pode ocorrer através de órgãos de emergência, hipocótilo, ou seja, a região localizada entre a radícula e o cotilédon, e através do cotilédon. Então, isso aqui é muito importante, que para herbicidas, o quê? É pré-emergente, né? Herbicida pré-emergente, seja, herbicida aplicado no solo, tá? Então, nós temos aqui o epicótilo, né? Tá? Hipocótilo, tá? Hipocótilo, então aqui, né? Certo? Então essa absorção pode ocorrer através do que? Do hipocótilo, tá? E também o que? Através do cotilédon, dos cotilédons, certo? Então isso aqui, por exemplo, esse cotilédon aqui já seria importante o que? Mais o que? Para caso o que? De cotiledones aqui, né? Tá? De cotiledones, ok? Então aqui hipocótilo, né? Então, por exemplo, aqui fez a semeadura, tá? Temos aqui o hipocótilo, aqui seriam os cotilédons, né? Tá? Os cotilédons. Então, ou seja, então o herbicida que está presente no solo, tá? Ele entrar em contato com o hipocótilo aqui, ele vai ser o que? Absorvido, tá? Ou através do que? Dos cotilédons, tá? Ou através dos cotilédons, ok? Então, absorção. Então, fatores que afetam a absorção de herbicidas pelas plantas, tá? Então, dose, tá? Então, dose é um efeito positivo. Por quê? Porque ela vai gerar o que? Um gradiente de concentração. Então, ou seja, você vai ter o produto mais concentrado num determinado ponto do que no outro. Então, isso aí cria o que? Um gradiente de concentração, certo? Então, a gente já comentou o quê? Que ele sempre vai se movimentar o quê? Do local de menor concentração, de um local de maior concentração para um local de menor concentração, tá? Então, por isso que dose, né, dá um efeito que positivo, né, certo? Luz, positivo, né? Por quê? Porque você vai ter a planta aí com maior metabolismo, certo? Maior metabolismo. Então, aquilo que a gente já comentou, né? Maior metabolismo, maior absorção, maior translocação, certo? Isso também pode acarretar o que é um maior efeito, um melhor efeito do produto. Temperatura, ela pode ter um efeito positivo ou negativo, certo? Então, se for uma temperatura alta em curtos períodos, ela aumenta o que é a taxa de difusão na cutícula, certo? Se for uma temperatura alta por longos períodos, ela já vai ter um efeito negativo. Por quê? Porque ela aumenta a espessura da cutícula, ou seja, vai aumentar a concentração de cera na cutícula. Aí já vai prejudicar o que? A absorção, tá? Chuva. Geralmente ela tem um efeito que é negativo, que promove um escorrimento. Você fez uma aplicação lá do produto, tá? Esse produto está na folha ali, tá? Depositado na folha, foi interceptado, está depositado na folha. Ocorrência de chuva promoveu o que? Um escorrimento. Esse produto vai ser movimentado, vai ser depositado no solo e, consequentemente, provavelmente, dependendo do produto, não terá mais absorção. Vento também é um efeito negativo. Também por quê? Porque o vento ele pode promover uma desidratação da folha, tá? Promovendo a desidratação, aumenta que é a espessura da membrana celular, tá? Prejudica a absorção. Orvalho pode ser positivo ou negativo, tá? Ou seja, se a presença de orvalho não for muito intenso, ou seja, for apenas suficiente para promover uma boa hidratação da cutícula, tá? Ele vai ter um efeito positivo na absorção. Muita presença de orvalho, tá? Muita presença de orvalho, ele já vai ter o quê? Um efeito negativo, porque pode causar o escorrimento da cauda, certo? Um efeito similar ao que? À presença de chuva, tá? Baixa umidade relativa do ar, tá? Efeito negativo. Hidratação da membrana cuticular, fechamento de estômago, menor absorção, certo? Acidez da cauda. Geralmente tem o que? Para alguns produtos, né? Isso aqui não é de forma generalizada. Para alguns produtos tem um efeito positivo. Por quê? Porque promove com a dissociação que dos íons ali, tá? Deixando eles prontamente para serem absorvidos. E, no caso, surfactantes. Tem
efeito positivo, tá? Porque vai reduzir a tensão superficial da água, tá? E também porque absorção polar e melhor absorção polar e apolar, ok? Translocação de herbicidas, então considerada para produtos que apresentam movimentação no interior da planta, chamados móveis ou sistêmicos, tá? Então, isso aqui é para produtos móveis ou sistêmicos. Vamos pegar aqui 2 exemplos de herbicidas. Um que não é sistêmico, por exemplo, paraquat. Paraquat ele é um produto de contato. Um produto sistêmico, um exemplo de produto sistêmico, glifosato. Glifosato é um produto sistêmico, ou seja, você faz a aplicação, ele vai ser absorvido e vai ser o que? Translocado, tá? Ali junto com a seiva, até chegar o que? No seu sítio lá de ação, para ter o seu efeito. Então, geralmente, os herbicidas sistêmicos eles têm o que? Um efeito, tá? Mais lento do que um herbicida de contato, tá? Um herbicida de contato. Então, conceito de translocação. Então, em biologia, em geral nas plantas, diz-se que translocação é a movimentação de uma substância, tá? No nosso caso, um herbicida, dentro do sistema vegetal. A translocação pode ocorrer de dentro do sistema vivo, simprasto, floema, ou estrutura ou não vivo, apoplasto ou xilema, ou ambos, de uma parte a outra da planta. Então, a translocação de herbicida, então, ela pode ser o que? Apoplásica via xilema, simplásica via floema e apossimplásica em ambos, né? Em ambos os vasos condutores aí, xilema e floema. Então, apoplástica, né? Translocação de seiva bruta, né? Baixo para cima, já comentamos sobre isso. Apoplástica, xilema de sistema de condução formado pelo xilema, tecido não vivo, tá? Então, muito importante aqui para herbicidas sistêmicos aplicado ao solo, né? Por quê? A gente comentou. Então, a translocação via xilema, que é ascendente, ou seja, de baixo para cima. Ou seja, até chegar no ápice foliar, onde vai ser transformado, a seiva bruta ser transformada em elaborada, depois ela é distribuída, né, via floema para os tecidos da planta. Então, ele é o movimento através do quê? Do fluxo de transpiração. Então, vai depender do potencial hídrico do solo, planta e atmosfera. Então, maior potencial hídrico no solo, tá? Na planta já é menor, na atmosfera menor ainda, tá? Então, isso aí é um fluxo o quê? A gente falou que é o quê? Através do quê? De um fluxo de massa, certo? Através de um fluxo de massa. Esse movimento ocorre devido à diferença que é de potencial hídrico. Então, vai depender da abertura e fechamento dos estômagos. Então, herbicidas hipofílicos e apolares, maior movimentação pelo apoplástico. Tá? Então, herbicidas que têm uma maior afinidade pela gordura, né? Então, vai ter uma maior movimentação pelo xilema. Tá? Então, de maneira geral, herbicidas translocados pelo xilema acompanham o fluxo de seiva bruta e sua translocação. Portanto, depende da transpiração da planta, sendo governada pela teoria da coesão, transpiração, tensão. Então, primeiros efeitos nas folhas maiores. Então, os primeiros efeitos ocorrem nas folhas maiores. Por quê? Porque tem os vasos de maior diâmetro, tá? Maior diâmetro, vai ter uma maior translocação de fotossimilados, consequentemente de herbicida, né? Tem uma maior demanda hídrica, tá? A gente já comentou, vai translocar uma maior quantidade de herbicidas, tá? E também mais das folhas, tem maior demanda de água, maior quantidade de herbicida, situação de toxicidade, herbicidas apoplásticos, ou seja, herbicidas estão translocados aqui via floema, tá? Então aqui a translocação, né? Tá? Certo? Então rota simplástica, né? Ocorreu aqui, ó, absorção aqui pelos pelos absorventes, né? Tá? Pelos pelos absorventes. Então, esse produto ele vai se translocando até chegar o que? No xilema. Tá? Chegou no xilema, ele vai ser translocado o que? Na planta. Certo? A rota apoplástica também. Então, ele já ocorre o que?
através do que? Os tecidos intercelulares. Vai translocando aqui até chegar o que? No floema, certo? No floema. E aí ele é movimentado, ou seja, ele é translocado o que? Via floema, distribuído para os vasos, para os tecidos da planta, certo? Então, ou seja, a rota apoplástica, ela é o quê? Ela ocorre entre membranas, tá? Ela ocorre entre membranas, certo? A rota simplástica não, ela passa, tá, pelas membranas, passa por meio das membranas. Então, translocação simplástica e apossimplástica. Então, movimentação no simplástico, certo? Via floema, né? Ocorre em conjunto com fluxo de açúcares e água, tá? Folhas fotossinteticamente ativas, ou seja, são tecidos vivos, ocorre através de tecidos vivos, né? Então, é muito importante o quê? Para os herbicidas que inibem síntese de compostos, por exemplo, que inibe aí a enzima ALS, a EPSPs e a glutamina sintase, tá? A gente vai falar sobre mecanismo e modo de ação de herbicida, pessoal, a gente vai estar discutindo muito bem isso aqui, tá? Mas quero que vocês guardem, por enquanto, certo? Que a translocação via simplástico, ou seja, via floema, ela é muito importante, é mais importante para esses herbicidas aqui, herbicidas que inibem, né, assim desses compostos, tá? A enzima ALS, EPSPs e glutamina sintase, certo? Então, o acúmulo de herbicida no floema, ele gera o que? Um gradiente de concentração, né? Gerando aquele gradiente de concentração ali, que já falamos o que, certo? Vai ter uma concentração maior ali, tá? Aí ele vai translocar para os menores que têm menor concentração. Então, o herbicida migra o que? Para o apoplástico, xilema, certo? Então, isso aqui seria o que? A translocação que? Aposimplástica, certo? Uma grande concentração de herbicida no floema, tá? Gera ali um gradiente de concentração, ele migra para o xilema, certo? Então, aí ele vai ser translocado tanto via floema quanto via xilema. Então, nós já comentou, né? Então, a simplática, movimento xilema e floema. Então, o herbicida pode ainda atingir o xilema e depois passar ao floema para ser translocado ao local de ação. Então, teoricamente, né, tá, o herbicida pode ainda atingir o xilema, passar para o floema, voltar ao xilema, fazendo isso muitas vezes, tá? Então, ou seja, essa movimentação aqui, ó, esse movimento ele sempre vai ocorrer, vai depender onde está a menor concentração, ok? Onde está a menor concentração. Então, vai depender das características dos herbicidas, caráter iônico e afinidade com a água, e do gradiente de concentração, ou seja, fluxo de seiva do xilema e floema, tá? Então, a translocação aposimplástica, o que influencia? Facilidade ou não do herbicida atravessar a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, tá? Então, herbicidas, mais comum que para os herbicidas lipofílicos, ácidos fracos. Qual a importância de conhecer o tipo de translocação? Translocação simplástica e aposimplástica, importante para herbicidas sistêmicos, tá? Ou seja, controle das plantas daninhas perenes, tá? Certo? Então, o herbicida sistêmico, certo? Ele é muito importante, o quê? Para controle de plantas daninhas perenes. Por quê? Porque geralmente você tem que fazer o quê? Ele tem que ter uma translocação boa, tá? Você fez a aplicação dele na parte aérea, ele vai ser absorvido, vai translocar, distribuir para todos os órgãos da planta ali, inclusive atingindo o quê? O sistema radicular das plantas daninhas, daquela planta daninha, promovendo o quê? Um melhor controle. Você usou um herbicida de contato, vai acontecer o quê? Ele vai matar, certo? Ou seja, vai controlar apenas aquela parte aérea. O sistema radicular vai permanecer intacto, depois vai acontecer o quê? Rebrota, né? Depois vai acontecer rebrota. E infestação novamente. E vai ser pior ainda, por quê? Porque você já tem o sistema radicular estabelecido, ele acumulou ali reservas. Então, ou seja, vai vir essas plantas daninhas, por exemplo, vai vir com mais intensidade ainda, tá? Então, por isso a importância de usar o quê? Um herbicida sistêmico para o controle de plantas daninhas perenes.
Mas os fatores que afetam a translocação simplástica, ou seja, a translocação via floema. Então, todos os fatores que afetam a fotossíntese e transporte de açúcares, como idade da planta, idade do órgão, dormência, estado hídrico, intensidade luminosa, temperatura, surfactante, dose do herbicida. Tá? Então, todos os fatores que afetam a fotossíntese e transporte de açúcares vai afetar o quê? Essa translocação simplástica, certo? Vai afetar a translocação simplástica. A idade da planta, você tem uma planta já com uma idade bem avançada, ela já pode ter o quê? De repente, alguns tecidos mortos. Nós falamos que a translocação simplástica ela ocorre que através de tecidos vivos, né? Certo? Idade do órgão, mesma coisa, certo? Estado hídrico, você tem que ter uma planta aí bem hidratada, com metabolismo bem intenso para ter uma boa translocação, certo? Intensidade luminosa, quanto maior a intensidade luminosa, assim, de forma geral, maior o processo fotossintético, né? Certo? Consequentemente, vai ter uma maior translocação, porque você vai ter uma quantidade maior de fotossimilados. Temperatura, tá? Temperatura, uma temperatura não muito alta e nem muito baixa, né? Porque essa planta esteja com um bom metabolismo. Surfactante, né? Tá? Que vai estar promovendo que uma quebra da tensão superficial, né? Da água, está promovendo um maior contato ali da cauda com a folha, correndo uma melhor absorção, consequentemente uma maior translocação. E também a dose do herbicida, tá? Uma dose do herbicida. Ou seja, mas essa dose aqui está relacionada o quê? Principalmente com a quantidade que foi o quê? Interceptada pela folha. Então, como estimar a translocação de um herbicida? Através do pK, né, e do coeficiente octanol água. Tá? Então, maior coeficiente octanol água, maior afinidade com a fase lipídica. Então, consequentemente, o que? Menor mobilidade. Tá? Menor mobilidade. É um herbicida que vai movimentar menos. Então, ficam entre as membranas celulares. Baixo pK, ou seja, constante de dissociação de um ácido, né? Então, maior associação em pH fisiológico. Então, baixa lipofilicidade, tá? Ou seja, então são produtos que têm o quê? Uma baixa afinidade por lipídios, né? Tá? Certo? E também baixa habilidade para atravessar a membrana plasmática, tá? Então, pessoal, era isso aí, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição.